Hello there, Teacher Adriana here. How are you doing? I hope you're doing great, right? So, nessa semana nós vamos estar falando sobre texting. Texting nada mais é do que as mensagens online. As mensagens que você envia pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Então, nós vamos estar vendo, então, como é que formula essas mensagens em inglês. Mas, mais especificamente, como são usadas as abreviações. Isso, aquelas abreviações que a gente faz também na nossa língua, sabe? Aquele VC, o PJ. Então, nós vamos estar vendo como é que são formuladas essas abreviações, esses acrônimos em inglês. Bem, vamos lá. Primeiro, né, é bom deixar bem claro assim que a maioria dessas abreviações elas são usadas mais pelos jovens e pelos adolescentes e todas elas são usadas em situações informais, né? Situações do dia a dia. Em situações mais formais não é tão comum usar abreviações. Na verdade, até mesmo na nossa língua, né? As abreviações elas não são muito bem-vindas em situações mais formais, quando nós estivermos falando com algum profissional sobre algum assunto mais formal, certo? Bem, vamos lá. Eu trouxe então as primeiras que eu vou falar aqui com vocês, que a gente vai estar vendo, são as mais comuns. Depois a gente vai as próximas, a gente vai estar vendo a questão da fonética, do som, essas já não são mais tão comuns assim, mas são usadas também, ok? Vamos lá. A primeira delas, então, é o DM. DM é Direct Message. Direct Message são aquelas mensagens que você manda no particular. Então, se você falar para a pessoa, oh, I'll send you a DM. Então, você vai falar assim, oh, eu estarei mandando para você uma mensagem no particular, um DM. Outra bem comum aqui é o LOL. LOL é o Laugh Out Loud. Laugh Out Loud é o nosso ha-ha-ha, né? Aquela risada bem alta. Né? Então, quando você achou algo muito engraçado, você apenas abrevia o LOL ou então usando mesmo o ha-ha-ha. O ha-ha-ha ele é quase que universal, tá? Então, não só no português como no inglês, mas você pode estar usando também em outras línguas. Agora, não é aconselhável usar o que nós usamos bastante aqui no português, que é o QQQ, né? Em inglês seria KKK. O KKK não é aconselhável usar com os falantes da língua inglesa, porque ele automaticamente remete ao movimento extremista que há nos Estados Unidos. Então, não é aconselhável usar essa sigla, esse acrônimo, ou essa abreviação, alguma coisa assim, né? Porque remete automaticamente ao falante da língua inglesa a esse movimento, certo? E aí a gente tem então o ASAP. Esse ASAP tem uma curiosidade, pessoal. Esse daí, ele é bem antigo mesmo na língua inglesa. Ele é tão antigo que até mesmo antes da troca de mensagens online. Então você vai ver ele bastante na fala também. E ASAP significa as soon as possible, que é o mais rápido possível. E a gente tem então o OMG. OMG é quando você recebe alguma notícia e você fica muito surpreso, você diz, o quê? Né? Meu Deus, tá? Em inglês é oh my god, né? Então é o OMG. E a gente também tem XOXO, que é o Kisses and Hugs, que seria beijos e abraços. Esses então são um pouquinho mais comuns assim, né? E aí a gente tem outros que a gente já vê mais mesmo os adolescentes usando, que é, por exemplo, o arroba. O som do arroba em inglês é at. At significa, também tem o mesmo som de uma preposição em inglês, que é at, né? At. Então, o at significa na, no, e aí então tem o mesmo som do arroba em inglês. Depois, assim, é muito comum também a gente ver o uso de números em inglês para estar abreviando as palavras, como por exemplo, tomorrow, before. Aí a gente tem o great. O great ele termina com o 8, né? GR8, aí que significa great. E o 8, na verdade, a escrita do número 8
é dessa maneira como eu tô colocando aqui pra você, mas o som é o mesmo de ATE, eight. Então eles vão geralmente colocar muitas palavras que tem esse final ATE com apenas o número 8, como por exemplo em late. Aí eu coloquei também algumas letras aí, ó, muito comuns também de serem usadas, como por exemplo R. R, que significa são, estão, pode ser usada aí com uma abreviação apenas da letra R, que também tem a mesma pronúncia, R. Ou então you, apenas colocando o Y, ou melhor, colocando o U, que é o mesmo som de you. Ou então colocando o Y agora, para significar o why, a perguntinha why. Então você apenas coloca o Y aí, que tem o mesmo som da palavra porquê em inglês. Aí eu coloquei uma frase aqui apenas para ilustrar, né, isso que eu tô dizendo para vocês, que é o Are you hungry? Are you hungry? E aí você pode colocar aí, olha só, B-A-R-U, né, hungry. Are you hungry? E agora, então, pessoal, tô colocando uma imagem aí para vocês. Com essa imagem, você vai estar fazendo o exercício que eu coloquei na atividade, né? Então, você vai ler aí essa conversa e aí você vai dizer para mim, então, essas abreviações que eles usaram, esses acrônimos que eles usaram aí, tá significando qual palavra? Então, eu coloquei lá, né, as palavras, coloquei também as abreviações e você vai ter que ligar. Qual abreviação está ligando em qual palavra? Por exemplo, aí a última, né? A última fala, ok, see you later. Então, see tá sendo uma abreviação do verbo see, de ver, e o you, que a gente falou, né? A letrinha U, que está abreviando você em inglês. See you later. Então, é isso que você vai ter que estar fazendo nessa semana e nas próximas. A gente vai estar explorando um pouquinho mais. Nas próximas semanas a gente vai ver outros, né, nas atividades. E você, então, qualquer dúvida, já sabe, entre em contato com a teacher, ok? Estou à espera, à disposição de vocês. Pode entrar em contato comigo sempre que quiser, ok? Okay, guys, that's all for today. I hope you enjoy. See you and keep being awesome.